Olá, boa noite, a paz de nosso Senhor Jesus. Quero trazer uma mensagem rápida para nós aqui nesta noite, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, onde a palavra do Senhor diz: Viu o Senhor Deus que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a face da terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A palavra desígnio aqui significa pensamentos. Viu o Senhor Deus que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a face da terra e que era continuamente mal todos os pensamentos do vosso coração. Deus, Ele fez o homem à imagem e semelhança. Deus fez tudo perfeito, mas com a entrada do pecado no mundo, o plano de Deus foi interrompido. Mas Apocalipse nos assegura que Deus fará novos céus e nova terra, e tudo voltará novamente a ser perfeito como era no começo. Então, Deus agora resolve dar fim no homem. Deus disse que o espírito dele não agiria por muito tempo sobre o homem. Então, Deus disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Veja, Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra, o homem, o animal que ele criou. E Deus, porém, teve misericórdia de um homem chamado Noé. Veja o versos 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, um homem justo e íntegro, um homem temente a Deus. Então Deus dá uma ordem para agora Noé. E essa ordem que Deus dá para Noé é para ele construir uma arca. Olha o que o versos 14 do capítulo 6 diz: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetará com betume por dentro e por fora. Veja, Deus aqui dá uma ordem para Noé construir uma arca. Então Noé, instruído por Deus, agora começa a construir essa arca. E por que Deus manda agora Noé construir uma arca? Veja agora o verso 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Então, veja, Deus mandou Noé construir uma arca, porque ele agora resolveu acabar com a raça humana, destruir tudo que tem vida sobre a face da terra. Então, aqui no versos 22, a palavra do Senhor diz: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenará. Veja que interessante. Noé construiu uma arca, segundo a ordem do Senhor, e ele fez tudo conforme Deus tinha ordenado. Noé não desacreditou nas palavras do Senhor. E por ele não desacreditar na palavra do Senhor, é que a Bíblia diz que ele, mais 7 pessoas, se salvaram das águas do dilúvio. Interessante, amados, é que no livro de Lucas, no capítulo 17, aqui no versículo 26 em diante, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele faz uma comparação da sua vinda como nos dias de Noé. Como era nos dias de Noé? Jesus aqui dá um respaldo de como era nos dias de Noé. Então ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olha que interessante aqui. Jesus ele fala que nos dias de Noé, os homens eram egoístas. Os homens não estavam preocupados com a sua própria salvação, mas sim com seus prazeres mundanos. Eles casavam, plantavam, edificavam, davam-se em casamento. Noé viveu, aliás, Noé, ele ficou durante 120 anos pregando a palavra do Senhor, a palavra do arrependimento. A vontade do Senhor Deus não era destruir aquele mundo em águas, porque se fosse assim, Deus não mandava Noé fazer uma arca. Deus simplesmente destruiria o mundo inteiro ali e poupava Noé e sua família, porque Deus tem poder para isso. Mas Noé ficou 120 anos construindo aquela arca e pregando o evangelho do arrependimento. Mas, infelizmente, a Bíblia diz que naquela geração apenas 8 pessoas entrou naquela arca. Então, o que acontece? Jesus, quando compara a volta dele como nos dias de Noé, é porque hoje não está diferente lá do passado. Hoje o povo está sendo avisado, advertido quanto à volta de Jesus, e as pessoas hoje elas estão até pior do que nos dias de Noé. Hoje nós temos TV, temos internet, rádios. Hoje nós temos várias igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. As palavras são pregadas, mas o coração das pessoas estão cada vez mais endurecido, para cumprir assim então a palavra de Jesus que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, olha só, meus amados irmãos, quando Jesus voltar a essa terra, o fim para as pessoas vão chegar. Não adianta, quando Jesus voltar, aqueles que estiverem salvos entrarão, aliás, irão para o céu com Jesus. E os que não estiverem salvos serão destruídos. Mas agora, diferente lá do passado, não serão mais destruídos por águas de dilúvio, porque Deus fez uma aliança com Noé de que quando aparecesse no céu o arco-íris, Deus estaria se lembrando da aliança que ele fez com o povo de nunca mais destruir o mundo em águas de dilúvio. Hoje nós vemos o arco-íris no céu. Então ali Deus se lembrando e lembrando a gente também da promessa dele. Mas o mundo agora será novamente destruído por águas de dilúvio? Não, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas agora será com fogo. Apocalipse capítulo 21, aqui 21, 22, Apocalipse 20, aqui no versos, deixa eu dar uma olhada aqui, no versos 9 diz: marcharam então pela superfície da terra, incendiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O Apocalipse capítulo 20, verso 9 diz que Satanás, seus anjos e todos os ímpios, aqueles que não creram em Jesus, será destruído com fogo que desce do céu da parte do Senhor, da parte de Deus. Meus amados irmãos, hoje nós temos a nossa escolha. Hoje nós podemos escolher de ficar ao lado do Senhor Jesus. Podemos escolher hoje receber a vida eterna.
Só depende de você e de mim. De que lado você vai estar quando Jesus voltar? Do lado daqueles que vão receber de Jesus, bem-vindo, bendito de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? Ou vai receber de Jesus aquela palavra: apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo, preparado para Satanás e seus anjos. Mateus 25, versos 44. Pode conferir na sua Bíblia, que está escrito lá. Jesus dizendo que o lago de fogo não foi preparado para mim e nem para você, mas sim para Satanás e seus anjos. Mas, infelizmente, meus irmãos, todos aqueles que se colocar na posição de inimigo de Deus receberá a mesma punição que Satanás e seus anjos. Por isso, ele diz: vinde a mim a todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Também ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que vão entrar por ela. Entrai pela porta estreita, porque a porta estreita é que conduz para a vida eterna, e são poucos os que se acertam com ela. Veja que interessante. A porta larga é a porta do mundo, onde muitos vão acertar com ela. A porta estreita é a porta do reino dos céus, onde são poucos os que vão passar por ela. Meus amados irmãos, de que lado eu e você vamos estar? Se Jesus voltar hoje, para onde você vai? Meus amados irmãos, hoje nós temos a oportunidade de receber do Senhor Jesus a vida eterna. Porque João 3,16 disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ninguém precisa morrer. Ninguém precisa se perder. Jesus desceu do céu, viveu aqui durante 33 anos, foi humilhado, foi chicoteado, foi cuspido, recebeu uma coroa de espinho na cabeça. Jesus foi pendurado numa cruz, morreu em nosso lugar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, em Romanos 5, versículo 12, porquanto por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Jesus não tinha pecado, a Bíblia diz que ele não cometeu pecado nenhum, e nenhuma mentira foi achada em sua boca. Mas então, por que Jesus morreu? Morreu por mim e por você. A nossa salvação ela foi conquistada lá na cruz. Agora cabe a mim e você tomar posse dessa salvação que Jesus nos ofereceu. Que a morte de Jesus, meus irmãos, não seja em vão lá na cruz. Que a morte de Jesus por você, ela não seja em vão. Porque eu vou fazer de tudo para que a morte de Jesus lá na cruz não seja em vão na minha vida. Eu quero dedicar tempo todos os dias à oração e ao estudo da palavra do Senhor. Tiago 1, versículo 22 diz: tornai-vos praticantes das minhas palavras e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Se hoje vocês ouviram essa mensagem, nunca se esqueça que Jesus ele vai voltar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para retribuir cada um segundo as tuas obras. Eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir cada um segundo as tuas obras. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Fiquem com essa mensagem, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.